Oh, glória a Deus, Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo, a quinta aula e última sobre esta série que nós estamos desenvolvendo. Já fizemos uma introdução para o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, explicando que os falsos profetas são um forte índice e evidência de que Cristo Jesus está às portas. Expliquei ainda nesta série o significado etimológico do termo falsos profetas. Te mostrei a sua origem baseado em dois princípios que entendo e descrevi com muitos detalhes quem são os falsos profetas, centralizado em sua conduta, motivações e mensagens. Mas você deve estar se perguntando, mas como eu identificarei esses falsos ministros? Quais são os padrões de julgamento que eu posso utilizar para identificá-los e não ser assim enganado? Neste vídeo eu vou te explicar isso e te ensinar princípios de extrema relevância. Fique comigo até o fim deste vídeo e cresça na graça do Senhor Jesus Cristo e no seu conhecimento. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. A palavra de Deus é categórica em nos instruir acerca do hábito de julgar as pessoas segundo os nossos próprios padrões de justiça, pois está escrito em Mateus 7, do 1 e o 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Aqui neste preceito entende-se claramente em seu próprio contexto que em muitas das vezes o ser humano observa mais os erros e imperfeições do próximo do que os seus próprios. E assim acaba se tornando o juiz dos seus maus pensamentos, como está escrito em Tiago 2,4. Porém, esta recomendação de forma alguma anula ou contradiz um outro preceito citado na Bíblia Sagrada, que nos fornecerá um meio de identificar os deturpadores da verdade, os falsos profetas. Vejamos, durante o ministério de Jesus Cristo, muitas pessoas em incredulidade e um coração duro julgavam os seus atos de justiça, misericórdias realizados aos necessitados, ao ponto de ousadamente arriscar em dizer que Cristo Jesus era um impostor e não um Cristo, Filho de Deus encarnado. E foi em um desses conflitos que Jesus Cristo ele disse no Evangelho de João, capítulo 7, 24: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Dentro deste contexto, Jesus os instruiu ali a colocarem as suas obras, a sua doutrina, onde? No crivo das Sagradas Escrituras, pois desta forma eles iriam entender que a sua doutrina, obras vinham unicamente de Deus, reflexo da sua infinita misericórdia para com o ser humano perdido. O que quero dizer com isto é que a palavra de Deus tem o poder de julgar o homem. Se observarmos o propósito da obra salvífica de Cristo Jesus, veremos que ele não veio para julgar o mundo, e sim para salvar o mundo, como está escrito em sua palavra. Até mesmo porque o mundo já estava condenado e julgado desde o princípio da origem do pecado e seu contexto humano. E isto é baseado no que está escrito em João 12,48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue. A palavra que eu tenho pregado a vocês, essa ou há de julgar no último dia. Assim Jesus Cristo disse. E assim entende-se que a palavra de Deus é como um machado colocado à raiz de todas as árvores, ou seja, sobre a vida de todo ser humano. João Batista ele disse: agora está posto o machado à raiz de todas as árvores, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. E isto ele disse após proclamar a chegada e a mensagem do reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus.
Ao introduzir este breve pensamento, entenderemos o que o nosso irmão apóstolo João quis dizer com: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Este é o ponto X desta aula, deste estudo bíblico, para identificar os deturpadores da verdade, provando-os, passando-os na onde? No crivo das Sagradas Escrituras, para saber qual é o espírito motivador de suas condutas e mensagens. E como eu disse, não é em qualquer espírito que se pode crer e confiar. Em meio à intensificação destes pseudos, os falsos profetas, nós precisamos fazer a recomendação de Paulo dada à igreja de Tessalonicense, que disse: examinai tudo, retende o bem. E isto por quê? Porque muitos, infelizmente, têm se abrigado dentro das igrejas e com muita sutilidade disseminam suas doutrinas humanas e demoníacas nos corações dos fiéis. Portanto, prová-los é colocá-los sobre a luz e a ótica da palavra de Deus, deixando ela mesma, a própria palavra, definir e esclarecer as suas condutas, motivações e mensagens. Somente assim nós poderemos julgar na reta da justiça, pois o maior aferidor é a palavra de Deus nesse quesito. A conduta de um servo de Deus, um ministro da palavra, é totalmente centralizado nas Sagradas Escrituras. Não pode existir de maneira alguma um outro fundamento em sua vida espiritual. E ele não pode ser denominado ou definido de um ministro do Evangelho baseado em conhecimentos filosóficos e antropocêntricos. A palavra irá dizer se ele é ou não um ministro fiel do Senhor. Vejamos alguns aspectos concernentes a isso que eu estou tentando te explicar. O primeiro aspecto que eu quero aqui apresentar é examinar se um ministro honra, defende e se baseia e crê que a palavra é inspirada e infalível. Isto fala muito sobre o valor e a importância que a palavra de Deus tem para o ministro. A posição e conduta que o ministro tem diante da palavra de Deus o definirá. É preciso então analisar minuciosamente se o mesmo honra a palavra de Deus em todo o seu contexto, pois muitos infelizmente dão mais ênfase em somente alguns trechos bíblicos, do que em seu contexto geral. E desta forma, perde-se de vista o maior propósito dos céus, que é a vida eterna. O ministro que honra e ama a palavra de Deus, acima de tudo, compreende e entende o valor excelente que é honrar a Cristo Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Salvador e Senhor são dois títulos dados a Cristo Jesus que eu entendo diferente um do outro, visto ser Cristo Jesus a própria palavra. A maior expressão de seu amor às Sagradas Escrituras é a forma com que a defende dos céticos e hipócritas. Suas convicções e crenças se amparam em sua inefabilidade. O segundo aspecto é examinar sua vida devocional. O que é isso? A vida devocional de um ministro é, na verdade, a consequência do primeiro aspecto que eu apresentei a você anteriormente. O mesmo, entendendo a profundidade da palavra de Deus, ele será levado voluntariamente a uma santificação específica, conforme o grau de sua chamada. Aqui nós precisamos ter em mente que existem dois tipos de chamada: a chamada específica e a chamada universal. A universal diz respeito de Deus escolher homens e mulheres para a sua salvação, ao seu plano de salvação à humanidade. A chamada específica trata-se de um particular com Deus, com um indivíduo específico, para um ministério, para uma obra específica. Desta forma, Deus ele toma para si a responsabilidade e o compromisso de escolher, preparar e enviar o seu ministro.
aos seus insondáveis propósitos, mas é claro que aqui eu estou me referindo aos fiéis ministros do Senhor Jesus. Acompanhado da santificação, deve-se observar sua vida de oração e jejum, que são ferramentas imprescindíveis para se alcançar uma maior intimidade com o Senhor Jesus e realmente ter a função de um líder espiritual. E como cereja de um maravilhoso bolo, se perceberá facilmente a expressão do fruto do Espírito Santo em sua vida ministerial, que nada mais é que o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Terceiro aspecto, examinar sua relação com o mundo e os bens materiais. Dentro deste aspecto, nós observamos dois pontos cruciais a respeito da vida de um ministro. O primeiro, relacionado à sua vida social. Então, se analisa a sua conduta diante de todo o sistema de vida desta era, tratando-se assim de sua posição diante de todos os fatos que comumente ocorrem ao nosso redor. Exemplos: drogas, bebidas, aborto, homossexualismo, etc. Esses e muitos outros temas super polêmicos são assuntos que requerem uma posição sincera e leal de um ministro. Sua ausência demonstrará e expressará quem ele é. O nosso irmão apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios que vivia em meio a tantas paixões infames e abomináveis aos olhos de Deus, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e não me deixarei ser levado por nenhuma delas. A atitude e posição de um autêntico ministro da palavra é primeiramente amar a justiça de Deus e em seguida aborrecer todo tipo de ato e prática que caracteriza-se como pecado, transgressão e iniquidade dentro das Sagradas Escrituras. Amar a justiça e aborrecer o pecado o levará por sua vez a um sentimento de se posicionar contra e assim confrontar e desmascarar os pecados ocultos. O segundo ponto deste aspecto ainda diz respeito ao desejo do coração de um ministro da palavra com relação aos bens materiais. Jesus Cristo certa vez ele disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o mesmo possui um desejo desenfreado de ter riquezas e bens materiais, infelizmente cairá em profundos laços, como está escrito em Timóteo 6, 9 e 10. Mas aos que querem serem ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram-se da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Dentro deste versículo cito o exemplo de Judas Iscariotes, que infelizmente trocou a sua salvação, o seu ministério, por bens materiais. Como podemos entender aqui, ter posses não é pecado, mas sim um desejo impossível de tê-las. O evangelho nos dias de hoje tem se tornado, infelizmente, um tipo de mercado e comércio. É a realidade. De certa forma, tem enriquecido muitos ministros da palavra e distanciando-os assim dos valores primitivos da igreja, que é a comunhão e o partir do pão. E eu volto a dizer, acredito sim em honras concedidas por Deus aos seus ministros nesta terra, mas infelizmente muitos têm buscado mais honras terrenas concedidas por pobres membros das igrejas do que as honras e as glórias do reino celestial. E assim ostentam, como nós observamos aí em nossos dias, vidas luxuosas, frequentando lugares ilustres e desfrutando de todas as novidades oferecidas pelo mundo afora. Percebe-se que dentro deste ponto que eu estou te dizendo, muitos tropeçam em escândalos e dão muitos motivos para falarem de seus ministérios.
dando assim ocasião para serem blasfemados e blasfemar o santo nome do Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Quanto a isso, a recomendação de nosso irmão apóstolo Paulo em 2 Coríntios não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja assim censurado. Quarto aspecto, examinar os seus propósitos. O que é isso? Este aspecto é bem relacionado ao que aprendemos com as motivações. Se lembra na aula anterior de um ministro da palavra? Aqui acredito ser muito importante observar os motivos e intenções que o mesmo tem com a igreja do Senhor. Para que você possa entender, eu quero te expor o propósito de um autêntico ministro de Deus. Primeiramente, um ministro de Deus, um ministro da palavra, entende que o rebanho do Senhor é uma profunda responsabilidade e que o rebanho do Senhor não é dele, e sim unicamente de Deus. Pois assim está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, indecentes ganâncias, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não perdendo de vista isto, o mesmo terá em seu coração o temor de tamanha responsabilidade e compromisso que lhe foi conferido, pois foi pela igreja que Cristo Jesus derramou o seu sangue para santificá-la, purificá-la, separá-la para si mesmo. Portanto, o mesmo expressará sem fingimento um verdadeiro amor ao rebanho do Senhor. Assim, a preocupação com o estado espiritual presente de uma alma é muito importante para ele, mais que a sua própria vida, pois o mesmo sente o zelo de Deus, o amor de Deus para com as almas, e se esforçará em alimentá-la espiritualmente com as devidas precauções que giram em torno do destino das mesmas. Com a visão do reino de Deus, conduzirá as almas e a igreja do Senhor a viver em temor, reverência e santidade aos princípios éticos e morais da palavra de Deus. Vou ficando por aqui, terminando esta série profunda e maravilhosa ao nosso conhecimento sobre os falsos profetas. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, iluminar os seus caminhos e te dar sabedoria e o discernimento, para que assim você não seja enganado. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.